Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial do PCL Podcast, Vozes que Protegem. Nós somos alunos da Escola Estadual Patrocínio Lã. Hoje vamos comentar sobre um tema que precisa ser conhecido por toda a sociedade, a violência contra a mulher. Para falar sobre prevenção, segurança e atuação da Polícia Militar, recebemos uma representante da Polícia Militar e agradecemos pela presença e pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou a Soldada Oliveira, 15º Batalhão de Polícia Militar de Tocantinópolis, e desde já, em nome do comandante, eu agradeço o convite e a participação no projeto de vocês. O que é violência contra a mulher? Para começarmos, o que podemos entender como violência contra a mulher? Ela acontece somente quando existe uma agressão física. Não. A violência contra a mulher, de acordo com a lei, ela se dá de algumas maneiras, de algumas formas. A violência física, a gente costuma dizer que é o último passo, é o último estágio da agressão. São vários os sinais que o agressor em potencial dá, mas a gente caracteriza como violência física, né? Mas tem a violência patrimonial, tem a violência psicológica, tem a violência moral, a violência que circunda essa mulher, não só ela como vítima, mas os filhos, os familiares. São vários fatores, não só a agressão física. Como reconhecer uma situação de violência? Existem situações que podem parecer normais para algumas pessoas, mas que na verdade podem ser sinais de violência ou de falta de respeito. Como podemos reconhecer esses sinais? Certo. Todo agressor em potencial, ele dá sinais. E é importante que toda mulher, seja ela adolescente, seja ela adulta, observe esses sinais para que possa reconhecer padrões de comportamento. Porque a gente atende essas ocorrências diariamente, a gente reconhece facilmente os sinais. Mas você que é mulher, que tem um namorado, que tem um marido, que tem um companheiro, qualquer pessoa que seja do seu convívio doméstico, familiar, você pode observar os sinais que esse agressor em potencial dá. Quais são eles? O mais simples, digamos assim, dentro da escala de violência é o controle, a tentativa de ter controle sobre essa mulher, que é o quê? Mulher minha não vai usar roupa tal, não pode cortar o cabelo, não pode sair com fulano, não pode ir para... Entendeu? São sinais simples e claros. Pode ser que esse homem que tenha esse tipo de comportamento não seja um agressor? Pode ser. Mas, pelo histórico, pela quantidade de ocorrências que a gente atende, a gente tem uma noção clara de que é dessa forma que costuma começar o processo do ciclo da violência. Então ele começa nessa tentativa de controle, de impor limites a essa mulher, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e aí costuma passar, né, para um estágio um pouco mais elevado, que é o quê? Danificar o patrimônio dentro de casa, quebrar alguma coisa, dar um soco no armário. E não necessariamente a violência física ainda contra a mulher. Tem casos mais raros que já começa de cara na violência física, mas o costume é seguir esse processo, essas etapas de gradação da violência. E aí sim chegar à violência física. E normalmente, pelo menos 100% dos casos que eu já atendi nos últimos 4 anos envolvia o uso de bebida alcoólica. 100% dos casos que eu atendi envolviam o uso do álcool como potencializador desse processo, né, de violência contra a mulher. Então, ele é um ciclo. Começa com o aumento da tensão, esse homem é contrariado de alguma forma, ele se sente contrariado, e aí há um aumento da tensão, a voz fica mais elevada, e aí ele parte para a violência, seja ela patrimonial, psicológica ou física, e aí logo em seguida vem o arrependimento.
Pode ser que não seja no mesmo dia, pode ser que seja no dia seguinte, pode ser que seja só após ser levado à delegacia. Isso acontece muito. Muitos casos que eu já atendi, quando a gente chega no local, o agressor está super violento. Quando chega na delegacia, ele começa a chorar, e aí ele demonstra um certo arrependimento, e isso é o que encerra o ciclo da violência. Então, é o aumento da tensão, a violência em si, e aí o arrependimento, que muitas vezes é o que faz a mulher acabar desistindo da denúncia. Então, esses são os sinais básicos que dá para reconhecer. Como a Polícia Militar atua? Quando a Polícia Militar recebe uma ocorrência envolvendo violência contra a mulher, qual é o papel dos policiais nessa situação? Bom, quando a gente se depara com a situação de violência, a gente chega no lar dessa família que está nesse processo de violência doméstica, a primeira atitude nossa, enquanto servidores da segurança do Estado, é separar o agressor da vítima. Então a gente conversa com essa mulher de forma isolada, de forma particular, para tentar entender como tudo se deu, o que foi que aconteceu, para tentar ajudar da melhor forma possível. Por quê? Em alguns casos, a denúncia ela depende estritamente da vontade da mulher. Por exemplo, a violência patrimonial, ela precisa querer denunciar. Agora, casos em que há violência física, seja marcas pelo corpo, seja o que for, que deixe marcas, aí sim é incondicional. A gente vai fazer todo o procedimento na delegacia e tudo. Mas se não houver essa situação, a gente precisa que essa mulher queira denunciar e continuar com a denúncia. Então, a gente tem esse primeiro atendimento, que é a oitiva da mulher, em seguida do homem, para a gente definir como que essa situação se deu, observar, para a gente definir qual será o próximo passo. Ela querendo denunciar, a gente leva para a delegacia, ou ela não querendo denunciar, e a lei nos obrigando a fazer todo esse procedimento, a gente leva para a delegacia e lá toma o restante das medidas cabíveis. O que uma pessoa deve fazer ao presenciar uma violência? Se uma pessoa presenciar uma situação de violência contra a mulher, principalmente uma criança ou adolescente, o que ela deve fazer? Como pode ajudar sem colocar a própria segurança em risco? Isso é muito importante a gente deixar claro que criança e adolescente não se envolve em violência doméstica. Você está dentro da sua casa e sua mãe com o seu padrasto, o seu pai, quem quer que seja, o agressor dentro do lar, você nunca deve entrar no meio do conflito. Então, qual que é a minha orientação enquanto instituição, enquanto suporte de segurança? Se você é criança, tenta ir ou para a casa do vizinho para pedir ajuda. Se você é adolescente, se você conseguir ligar, pegar o telefone, sei lá, se trancar no banheiro, tentar ligar para o 190 para solicitar o apoio, aí você tem que ter os dados de endereço, ponto de referência, tudo direitinho para que a gente consiga localizar a residência para que a gente possa atuar. Então, criança e adolescente nunca deve entrar no meio do conflito e sempre tentar solicitar a ajuda de um adulto mais próximo, ou a família, ou um vizinho, ou mesmo tentar ligar para o 190, tá? Por que é importante pedir ajuda? Por que muitas vezes é importante procurar ajuda rapidamente quando uma mulher está sofrendo violência? A ajuda nesse sentido, o quão mais rápido ela puder ser feita, melhor é. Porque há casos em que a gente consegue chegar durante ou no início do processo de violência doméstica. E aí a gente consegue evitar que um mal maior aconteça. Porque geralmente esse processo se dá dentro do lar, onde esse homem tem acesso a faca, ou talvez a uma arma dentro de casa, a instrumentos supérfluos cortantes. E esse acesso fácil possibilita que ele realize uma agressão que venha a colocar em risco, né, a integridade física da mulher, a sua própria vida. Então, quanto mais rápido puder ser
a solicitação por ajuda, mais rápido a gente vai conseguir chegar e, quem sabe, salvar a vida dessa mulher. Como os jovens podem agir? Se um adolescente perceber um colega, amigo ou pessoa próxima pode estar passando por uma situação de violência, qual deve ser a atitude dele? É isso que eu falei. Não se omitir, porque a gente tem. Vocês não devem ter ouvido isso é da minha geração para trás, que existe uma frase muito conhecida da época que é: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é um costume muito antigo, porque realmente a vida em sociedade naquela época, da geração da minha mãe para trás, era muito diferente. O homem tinha a mulher como sua propriedade. A geração da minha mãe não podia votar, não podia viajar sem ter uma permissão por escrito do marido. Então, ela era tratada como propriedade daquele homem. Mas isso ficou lá para trás. As nossas leis, a nossa convivência em sociedade hoje, ela nos permite viver como iguais. Então, essa mulher nunca deve ser considerada como propriedade. Então, hoje, qualquer pessoa que estiver presenciando uma situação de possível violência ou de violência deve entrar em contato conosco, assim que possível. Polícia e escola podem trabalhar juntos? De que maneira a polícia militar e a escola podem trabalhar juntos para orientar os jovens e ajudar na prevenção da violência contra a mulher? Olha, algumas escolas aqui da região já têm feito essa parceria junto com a Polícia Militar, de nos convidar para palestras, para orientação, participar junto conosco de forma mais ativa, nesse sentido, de colaborar e de orientar para prevenir, porque a gente precisa trabalhar com a prevenção, não só com o momento de ligar e denunciar só depois que aconteceu. A gente precisa realmente trabalhar com prevenção. E a prevenção tem que começar aqui, na escola. A orientação do Cauã, né? A orientação do Cauã, dos seus colegas, tem que começar de agora. Cauã tem que saber que a namorada que ele vier a ter não é propriedade dele, que a namorada que ele vier a ter tem a liberdade, a individualidade, tem a vida dela, independente da dele. Então, essa orientação desde a escola é primordial, é fundamental. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, de a escola e a instituição, as instituições de segurança como um todo, trabalharem juntas com a prevenção, com a orientação, com a explicação. E o projeto da escola que é, de fato, muito importante nesse sentido, porque já vai construindo o nosso amanhã, né? Construindo esses pilares de liberdade e de igualdade que a gente tanto busca. Como prevenir a violência? Além de agir quando a violência já aconteceu, o que pode ser feito para prevenir esse tipo de situação? Qual é a importância de ensinar respeito desde a infância à adolescência? Ó, eu tenho essa convicção de que a família, principalmente, o apoio que você tem em volta, seja de amigos ou de família, as pessoas que você tem próximas de vocês, devem ser a sua rede de apoio. Porque, vamos supor, você está namorando, você não tem muita noção ainda de como o mundo funciona e de como esses comportamentos de um possível agressor. Vamos supor que você não tem essa noção ainda. Você não sabe, será que eu estou sofrendo violência? Será que eu não estou? Você fica em dúvida. Então, ter uma rede de apoio ao seu redor é importante você conversar. Às vezes, você se ouvir em voz alta. Meu namorado fez isso e isso e eu estou em dúvida, eu não sei. Estou me sentindo mal. Conta para alguém. Eu não tenho proximidade com a minha mãe. Procura uma tia, procura uma avó, procura uma amiga, para você ter uma rede de apoio, para você, às vezes, ouvir de outra pessoa uma opinião diferente, um suporte, para dizer, não, vamos denunciar, vamos, eu vou contigo. Então, ter esse suporte, ter esse apoio é muito importante, vai te ajudar na prevenção, às vezes, para ajudar a reconhecer o possível agressor que talvez você não esteja reconhecendo. Porque na situação de namorada, de esposa, de noiva, seja lá o que for,
tem o envolvimento emocional no meio. E aí você talvez não consiga enxergar com clareza porque você ama, porque você quer que a pessoa mude, porque você tem esperança de que ela melhore. E aí você não consegue reconhecer com clareza porque tem os sentimentos envolvidos. Então, ter alguém de fora para te dar o apoio, para te dar um suporte emocional é muito importante nesse sentido. Isso pode acabar salvando sua vida. Uma mensagem para quem precisa de ajuda. Imagine que uma mulher esteja nos ouvindo neste momento e esteja passando por uma situação de violência, mas tenha medo de procurar ajuda. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para ela? Ó, a lei hoje, ela nos dá, a Lei Maria da Penha, ela nos proporciona, e é uma lei recente, ela só tem 20 anos, ela nos dá garantias, direitos e garantias de proteção específicas para a mulher, em específico em relação à violência doméstica. Então, se a gente tem um instrumento de lei que nos protege, não há motivo para não fazer uso dele em caso de necessidade. A Maria da Penha hoje, ela traz algumas garantias que nos protegem no sentido de, como eu falei anteriormente, a gente chega, avalia a situação, conversa com aquela mulher e aí decide o que vai fazer, baseado na lei. A lei hoje nos permite, a gente pode conduzir a vítima para um local seguro, isso é um direito da mulher, tá? Solicitar, se for necessário, para a guarnição que atendeu, para que leve ela para um local seguro, uma casa de um outro parente, de uma mãe, de uma tia, qualquer que seja, a lei garante isso hoje, tá? Retirada dos bens, você precisa retirar seus bens que aquele homem está recolhendo, retendo para ele, é um direito da mulher também, é um direito, tem as provisões financeiras, se aquela mulher não tem recursos para se manter sozinha durante esse período do afastamento do agressor do lar, ela tem direito à pensão provisória, ela tem direito ao uso da habitação, ao uso do lar da família, porque uma das medidas que protegem essa mulher é remover o agressor do lar. Essa é uma das ocorrências que a gente mais atende, é ter que tirar aquele agressor do convívio da família, não só da vítima, como dos filhos. Então, ele vai ter o acesso restrito, ele não pode entrar em contato se a medida protetiva for decretada, né, pelo juiz. Essa mulher não, ela vai ser protegida no sentido de não ter nenhum tipo de acesso, seja na escola, seja no trabalho, seja através dos filhos. Então, todas essas medidas ajudam a manter a distância, né, do agressor com a vítima até que o desenrolar da justiça seja feito. Então, todas essas medidas nos ajudam nesse sentido. Uma mensagem para os jovens. Para encerrar, o que mensagem a senhora gostaria de deixar para nós, jovens, sobre respeito, responsabilidade e igualdade, e a importância de não aceitar a violência contra a mulher? A importância de não aceitar a violência contra a mulher não é nenhuma importância, é uma necessidade social, é uma necessidade primordial que todos nós temos, porque, como eu falei, são direitos iguais. Mulher não é propriedade de homem, seja ele quem for, não é propriedade. Então, é mais que necessário ter essa noção e criar essa noção desde cedo, desde a escola, desde a infância. Eu costumo dizer que tão importante quanto denunciar é sustentar a denúncia, porque o que acontece muito é a gente estar na delegacia e, como eu falei, esse agressor começar a chorar e mostrar arrependimento, e aí chega lá, a vítima fica com pena, ou pensa nos filhos, porque não vai ver, e aí desiste de denunciar. Então, tão importante quanto denunciar é sustentar a denúncia, porque o ciclo da violência vai se repetir.